Pessoal, dando continuidade ao texto do Maurice Roberts, o perigo de tornar-se fatigado na batalha, tendo esse texto como apenas um guia de reflexão, trazendo outras reflexões e certamente Deus tem algo a te ensinar particularmente que não ensina a outro, não ensina a mim, não ensinou ao Maurice Roberts, mas que Deus ensina a cada um segundo a sua graça. Ele diz no texto, continuando, que a sonolência espiritual é muito sedutora e que o, o diagnóstico que ele dá é que a igreja ela está passando uma fase como se ela estivesse passando por uma sonolência, como se ela tivesse como que drogada por um, por um comprimido, por uma substância que dá sono, que deixa a pessoa mais lenta, de forma mais letárgica, né? E ele chama isso de sonolência espiritual. E diz que isso é muito sedutor. Ele ainda diz que a atmosfera dessa sonolência fica impregnada. É como que essa sonolência ela contaminasse outras pessoas. E aqui ele traz uma observação dizendo que a vida de atividade e realizações coisas tão marcantes dos evangélicos, dos cristãos mais antigos, né? Aquela intensa atividade, né? De caminhar quilômetros, de estar debaixo de sol ou de chuva, né? Dormindo ao relento, ou sem tantas assistências materiais, sem tanto apoio, equipamento material como há hoje. Essas pessoas elas tinham uma atividade muito maior, realizações muito maiores. Muitos evangelistas dos séculos passados, ou até do século passado, faziam suas atividades e com todo tipo de transporte alternativo, transporte animal, usando barracas, né? Muitas vezes embaixo de árvores, em situações de longas caminhadas, como nós temos aqui no caso, nós temos uma lembrança aqui no Brasil do primeiro pastor brasileiro, né? Pastor evangélico, né? Brasileiro, José Manuel da Conceição, em São Paulo. Ele andava quilômetros, né? Pelas estradas a pé e muitas vezes consumia a sola do seu sapato, sua sandália, e ele sangrava seus pés, né? E vivia uma vida muito difícil de andarilho, né? Fazendo um trabalho extraordinário de evangelismo. Hoje, o seu nome é nome de um seminário teológico em São Paulo. Então, assim, a vida de atividades e realizações antigamente tão notável, pouco a pouco, hoje, ela se definha. Se isso aconteceu na virada do milênio, parece que isso tem tomado outra proporção agora, nesse momento, como se nós estivéssemos numa fase de declínio. Nós não sabemos a fase posterior. Nós podemos ter fases, e Deus queira que tenhamos fases de ascensão, fases de avivamentos, mas a fase desse contexto, dessa janela temporal, do ano 2000 para cá, nessa janela de 20 anos, pouco a pouco ela está definhando. Os crentes estão como que caindo, como bêbados, né? Estão caindo desse espírito de sonolência. Estão caindo alguns caem por cansaço, outros caem por acomodação, outros caem por falta de energia mesmo, falta de propósito. E o autor faz uma ilustração dizendo que assim como crianças num berçário, ele faz uma ilustração muito interessante, isso sempre me marcou. Sempre que eu olho para a situação da igreja, a começar de mim, a começar de minha casa, a começar das pessoas mais próximas, não estou
acusando a igreja A ou B, mas sempre me vem essa ilustração na mente do berçário com várias crianças dormindo, com várias crianças descansando. Imagine um berçário. Tem aqueles que vão acordar chorando e tem vários que estão dormindo e vários que podem estar acordados, mas sonolentos, observando o cenário, observando o seu ambiente. E ele faz essa ilustração, que eu acho essa ilustração muito boa. Eu espero que aqueles que acompanharem esse estudo possam replicar isso em suas igrejas, em suas salas de aula, em seus textos, em suas reflexões, em suas lives. A ilustração de que a igreja hoje ela é como se fosse crianças num berçário, cessando o barulho pouco a pouco, cessando aquela agitação pouco a pouco. Os que estão chorando, a partir do momento que eles são amamentados, são alimentados, eles vão silenciando, outros vão silenciando, e aí se torna a hora do descanso. E essa ilustração, Morris Hobbes diz que assim também o testemunho ativo do povo de Deus se torna gradualmente silencioso em tempo de sonolência. Ele destaca que nós estamos passando um tempo de sonolência. E essa sonolência é contagiosa. E gradualmente o povo de Deus vai silenciando o seu testemunho. Gradualmente. Interessante que essa ilustração parece ilustração banal, mas o próprio texto ele tem esse cuidado de dizer que a Bíblia, as Escrituras, elas retratam para nós tempos em que o povo de Deus atravessou o período de sonolência coletiva. Aí ele cita: a época em que Moisés nasceu foi um desses períodos. Israel havia se estabelecido no Egito. E nem mesmo a escravidão retirou o amor do povo judeu pelo estilo de vida do Egito. Vocês lembram que nas Escrituras temos momentos dessa história que o povo de Deus, ao ser resgatado, eles sentiam falta da cultura, do estilo de vida do Egito. Os israelitas se mostraram muito relutantes em seguir Moisés. Eles haviam alimentado sonhos mundanos e não queriam abandonar alhos e cebolas. O texto diz que eles sentiam falta das cebolas, dos alimentos do Egito. E questionou a liderança de Moisés, dizendo que não era para Moisés ter retirado eles de onde eles estavam. Apesar da escravidão, eles tinham saudade dos alimentos do Egito. E eles alimentaram, de certa forma, esse sonho pequeno, mas que eles não queriam abandonar. Eles não queriam abandonar esse sonho pequeno, tão preso à materialidade, tão preso àquele estilo de vida egípcio. Eles não queriam trocar pela perspectiva incerta de receberem a terra prometida. Então, houve toda uma dificuldade para despertar o povo judeu. E Deus tratou esse povo por bastante tempo no deserto para que pudesse arrancar o Egito de dentro deles. 400 anos de silêncio deixou Israel muito sonolento.
400 anos que eles ficaram escravos do Egito, eles se acostumaram, se conformaram de tal forma com o estilo de vida dos egípcios, que eles perderam de vista a providência e as promessas de Deus, que Deus tinha dado a eles, de dar, assim como de fato deu a terra prometida. Então veja que não é fácil a transformação circunstancial, cultural de um povo em determinado momento. Veja que essa ilustração das crianças sonolentas não é só uma ilustração banal. O próprio povo de Deus no Antigo Testamento passou por essa sensação, por esse sentimento, por esse obstáculo de ficar preso nesse pântano. Esse pântano que, de certa forma, segura e, de certa forma, acomoda o povo de Deus. Ele cita aqui também no Dias dos Juízes. Nós temos no Antigo Testamento o livro dos Juízes. Foram outros períodos, foram outro período em que o povo de Deus ficou novamente em ampla sonolência. Aí ele diz que nós nos admiramos quando lemos o Antigo Testamento e percebemos como Israel desobedeceu à palavra de Deus na época dos juízes. Os israelitas, pareciam estar cegos para os claríssimos ensinos que haviam sido entregues. Veja, parece que o povo de Israel tinha esquecido o tempo de ensino que foi entregue a eles por Moisés. Então, até alguns dos próprios juízes tiveram erros seríssimos em sua fé e em seu comportamento. E a própria palavra diz, lá em Juízes, que cada um fazia o que achava mais certo. Cada um fazia o que achava mais certo, ou mais reto. E nisso, como resultado, eles se afastavam da verdade, se afastavam do poder de Deus, se afastavam da influência que eles deveriam causar numa sociedade separada, numa sociedade santa, do povo escolhido de Deus. E cada um fazia o que era certo. Ou seja, eles estavam desnorteados, eles estavam em confusão, e cada um achando que o que fazia estava certo. E o texto diz, do Morris Holtz, que se exigirmos uma explicação para o estilo de vida praticado naquela época, certamente encontraremos na ampla e quase universal sonolência espiritual. Ou seja, ele está dizendo que se alguém quiser encontrar uma resposta, uma explicação para o que aconteceu com o povo judeu, que se afastou tão facilmente da lei de Deus e dos ensinamentos e da orientação que Moisés deu ao povo judeu, a resposta se chama sonolência espiritual. E essa sonolência espiritual, ela é muitas vezes por fases, por ciclos. Aconteceu no tempo de Moisés, aconteceu no tempo dos juízes, aconteceu antes da reforma protestante, aconteceu em outros momentos e muito provavelmente está acontecendo agora. Essa é a observação que o teólogo está fazendo e que vale a pena a gente meditar se em que situação nós estamos hoje, se estamos em que tipo de sonolência espiritual, se estamos nessa sonolência espiritual. O autor ainda diz que poderíamos ter esperado algo melhor do povo de Deus na época do Novo Testamento. Nós temos relatos terríveis, né, de afastamentos, pessoas que se afastaram, pessoas que se desviaram, pessoas que apostataram da fé, né, no Deus Criador, no Deus de Abraão, no Deus único. E
e que o Novo Testamento poderia ser diferente, mas no Novo Testamento também aconteceu. Então, assim, nós temos relatos, por exemplo, para não avançar esse assunto, para não pular esse assunto do Novo Testamento, nós temos várias exortações dos apóstolos para a igreja em momentos que a igreja estava querendo desanimar, muitas vezes desanimar debaixo da perseguição, que é muito comum acontecer, o desânimo debaixo da perseguição. Aconteceu o afastamento por qualquer motivo, ou por um motivo que não seja um motivo de perseguição. Talvez um motivo materialista, um motivo de cobiça, um motivo de dinheiro, um motivo de poder, né? De influenciar uma igreja em termos de doutrina e aquelas confusões doutrinárias em Coríntios, aquelas exortações em Apocalipse, aquelas exortações de João, as exortações de Pedro, as exortações em Hebreus. Então nós temos também esses problemas no Novo Testamento. E por vários séculos. Aí nós temos outro exemplo que quando Martinho Lutero se levantou na Alemanha no século XVI, que a gente chama de Reforma Protestante no século XVI, quando Lutero se levantou na Alemanha, a igreja da Europa ela estava dormindo profundamente, enquanto a Bíblia, o Evangelho, a graça de Deus, o poder de Deus, a influência positiva do Evangelho na sociedade estavam ocultos aos olhos do povo. Esse é o cenário da reforma. Apenas em um lugar ou outro havia um clamor de advertência proveniente de um pregador, de um pré-reformador. Por exemplo, nós temos relatos de pré-reformadores que se levantavam para trazer, né, a verdade, o evangelho, a graça. Eles eram advertidos, exortados, perseguidos, muitos presos, muitos fugiam, muitos mortos. Mas um ponto ou outro eles apareciam. Mas, no geral, acontecia essa sonolência espiritual que o autor destaca. Em sua totalidade, a Europa dormia. Noite de trevas cobria o único continente da humanidade que deveria ter levado a tocha da verdade evangélica a todas as partes do mundo. O evangelho, a palavra, estava ali no século XVI na Europa e não havia mais como segurar esse impulso de levar adiante a tocha. Mas antes disso, houve todo um contexto de abafamento, de perseguição, para que essa tocha da verdade evangélica ela não se espalhasse por todas as partes do mundo. Mas sempre lembrando que Deus tem um cuidado especial sobre sua igreja. E Deus tem suas promessas infalíveis. E quem não perde isso de vista, não tem como ficar nesse ambiente, nessa atmosfera sonolenta de berçário. Haverá um momento que Deus irá incomodar a muitos para que eles cumpram, né? Para que eles levem essa tocha da verdade para todas as partes e que não haja restrição e que não haja acomodação e que não haja desculpas. E é importante sempre lembrar dessa reflexão sobre o estado de sonolência e reconhecer isso e tentar sair disso. É como tentar sair de um estado profundo de bebedeira. É como tentar sair de um sono pesado no meio da madrugada. É importante recordar as palavras de Jesus. As palavras de Jesus nos mostram que, por exemplo,
Mateus 25, né, existe aquela passagem que pessoas foram tomadas de sono e adormeceram. O interessante é que essa analogia que o Espírito Santo deu a esse autor, ele puxa desde o Antigo Testamento e literalmente ele cava em Mateus 25 um contexto, uma situação de pessoas que estavam tomadas de sono e adormeceram. Ou seja, uma referência, né, àqueles que dizem que conhecem Deus, mas não conseguiram manter uma vigilância, não conseguiram manter uma vigília, não conseguiram reagir à situação, foram tomadas de sono e adormeceram. Em outro momento a gente pode parar para examinar um pouco sobre Mateus 25. Talvez no final desse texto do Maurice Roberts sobre sonolência, a gente possa pausar, intercalar. Nesse intervalo a gente pode olhar Mateus 25, verso 5. Ele continua dizendo que não somente a igreja nominal, não somente aquela igreja que diz, né, que crê, que confessa, não somente essa igreja confessional, não somente essa igreja nominal, que ele coloca como representado pelas 5 virgens nécias, ou seja, as 5 virgens tolas, as 5 virgens que dormiram quando o noivo retorna. Mas também há uma referência sobre a verdadeira igreja que não dorme, que está preparada. E que muitas vezes, isso é que é interessante observar, muitas vezes, por um momento, a igreja pode estar melhor preparada, assim como individualmente, muitas vezes a gente está melhor, a gente está bem, a gente acha que está bem, melhor, numa determinada situação espiritual com Deus, e em outro momento a gente cai, em um outro momento a gente desvia. Ele está dizendo que essa mesma passagem de Mateus 25, que se refere à igreja, né? Que se refere à igreja verdadeira, e que muitas vezes ela está preparada, ela está em atividade, ela está frutificando, e aí de repente, em outro momento, ela mergulha num cansaço, numa impaciência, numa sonolência. E antes que se realize as promessas do Senhor, ela perde seu dever, ela perde sua missão, ela se acomoda e ela dorme. Essas ocorrências são muitas. O autor diz que podemos citar várias ocorrências. São evidências suficientes. Essas ocorrências da parábola, Mateus 25, da reforma protestante, das exortações do Novo Testamento, dos acontecimentos do Antigo Testamento, essas ocorrências, elas são evidências suficientes para nos lembrar que há sempre ciclos, ondas de sonolência, que muitas vezes a igreja cai. Em determinadas épocas, a igreja cai nessas ondas de sonolência. Lembrando que esse texto foi produzido na virada do milênio e a situação contextual de hoje é muito semelhante. Isso é um fato absoluto da história, a história da igreja. Fato que a palavra de Deus nos apresenta. Fato que a palavra de Deus nos apresenta e nos adverte. Esse é o grande diferencial dessa reflexão sobre sonolência.
é que a palavra de Deus ela nos adverte. E que se nós não advertimos, se nós não trouxermos nos outros a essa advertência, Deus levantará outras pessoas para fazer isso. Porque se seus discípulos não falarem, as pedras irão clamar. Ele diz, finalizando esse parágrafo, que, sem dúvida, existem muitos que dormem nas melhores épocas do Evangelho. Existem muitos que dormem nas melhores épocas do Evangelho. E muitos dormem mesmo debaixo de uma mensagem verdadeira, de uma mensagem poderosa, de uma ardente pregação. Nós temos o caso dos avivalistas, que muitas vezes os avivalistas, os pregadores de multidões, eles arrastavam aquelas multidões, mas muitos que estavam ali desacreditavam, se afastavam. Isso é muito normal. Isso é muito normal. Nós temos casos, por exemplo, nos avivamentos de Whitefield, de Jonathan Edwards, que ao mesmo tempo que Deus usava o poder do Evangelho sendo proclamado de forma mais acentuada, de forma mais ardente, de forma mais poderosa, existiam movimentos paralelos trazendo confusão, trazendo dúvidas, trazendo falsificações. Isso acontece também. Isso é outro assunto a ser tratado. Mas o mais importante dizer é que, mesmo debaixo das melhores pregações, mesmo debaixo de uma mensagem dessa, como eu estou trazendo nesses estudos, se você não quer ouvir esse estudo por vídeo, talvez ache muito complexo, muito tempo, muito monótono, muito entediante, você pode ler diretamente o texto que está disponível em vários locais, se você digitar na internet. O perigo de tornar-se fatigado na batalha, de Maurice Roberts, vai aparecer em língua portuguesa para você. Então, sem dúvida, a sociedade em qualquer época, ela tem permanecido pouco acordada para os deveres morais e espirituais da palavra de Deus. Entretanto, parece que lições das Escrituras nos ensinam que algumas épocas são caracterizadas por um sono quase universal. Nós temos épocas que uma das coisas que caracterizam essas épocas é exatamente o que eles chamam de sono espiritual. E um sono quase universal. Interessante é que o fenômeno do sono, ao ser estudado, vai nos revelar muitas outras coisas, que é o que veremos na continuação desse estudo. Até a próxima, pessoal.